Oi? Com os protestos que estão acontecendo por causa do assassinato do George Floyd e com os debates sobre racismo, eu achei que uma forma de contribuir seria fazendo um vídeo falando um pouquinho sobre genética e esse conceito de raça, etnia e ancestralidade. Então, para começar, o conceito de raça é um conceito que a gente não usa muito na genética humana. A gente usa quando a gente fala de animais, por exemplo, a gente fala de raças de cachorro, raças de gato, de ovelha. Agora, se você trabalha com genética humana e você diz que atendeu um paciente de raça asiática, soa muito esquisito pra gente, pra sociedade acadêmica também, porque a gente não usa mais esse termo. Então soa esquisito. O conceito de etnia, ele envolve o conceito de raça. Então, se você se parece com as pessoas que estão em volta de você, ou se você se parece com aquela ideia que a gente tem de como aquele grupo étnico se parece, mas envolve também outras características que têm mais a ver com a cultura. Então, se você está exposto ao mesmo ambiente, se vocês têm o mesmo tipo de cultura, se vocês falam a mesma língua. E geralmente a etnia é um conceito que a gente considera que é autodeclarado. Quando a gente está atendendo um paciente e a gente pergunta a etnia dele, se ele declara que é branco ou que é negro, mesmo que a gente visualmente classificasse essa pessoa como parda, por exemplo, se ela se declara negro ou branco, é aquilo que a gente vai deixar registrado. E o primeiro ponto importante do vídeo que eu queria deixar claro é que raça e etnia são construtos sociais. Não dá pra gente diferenciar as raças e etnias através de alguma diferença no DNA. Então não tem como a gente olhar o DNA daquela pessoa e dizer essa pessoa é branca, ou ela é negra, ou é asiática, ou italiana, ou finlandesa. Quando a gente faz pesquisa e a gente se baseia em alguma informação que é autodeclarada, isso gera algumas dificuldades, porque essas características, elas geralmente são subjetivas. Então, esse é o caso quando a gente estuda diferentes etnias, mas não é uma coisa específica dessa área. Essas dificuldades também ocorrem quando a gente estuda sexualidade, por exemplo, ou doenças psiquiátricas. E isso se dá porque as pessoas que se declaram brancas ou negras, elas podem ser muito diferentes entre si, mas elas se declaram assim não só pelas características físicas, então pela cor dos olhos e da pele e do cabelo, mas também pelas características culturais daquela pessoa. Então, uma pessoa que se autodeclara quilombola, por exemplo, ela pode ser muito diferente fisiologicamente e geneticamente de outra pessoa que é do mesmo quilombo que ela. Isso se dá porque a etnia é um conceito que tem muito a ver com a identidade daquela pessoa e não tanto a ver com um conceito físico e detectável e diferenciável quanto o material genético daquela pessoa. Então, mesmo que aquela pessoa se reconheça e que toda a sociedade em volta dela reconheça aquelas duas pessoas como quilombolas, não teria como a gente olhar o DNA daquelas pessoas e confirmar a etnia quilombola delas, porque o DNA dessas duas pessoas seria muito diferente, porque justamente a etnia é um construto social. Quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando de ancestrais. Então, a gente está interessado em saber de onde que vieram seus avós, os seus bisavós, etc., até centenas ou milhares de gerações atrás. E existem testes de ancestralidade, como por exemplo 23andMe, Ancestry, esse tipo de coisa, que basicamente eles avaliam quanto por cento de seu DNA vem de cada lugar. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso avaliando regiões do DNA que a gente chama de marcadores genéticos. Os marcadores, eles são sequências no DNA que não causam nenhuma diferença. Então, eles não causam doenças, mas também não geram vantagens. E esses marcadores, por não gerarem doenças nem vantagens, eles permitem com que a gente faça cálculos e chegue à conclusão do que é mais provável de ter acontecido ao longo da história. Então, eles são como se fossem cicatrizes no seu DNA. Então, não causam nada, mas eles permitem com que a gente tenha uma ideia de quanto que aconteceu aquele machucado ali. Mas o machucado, na verdade, é
a noção que a gente tem de como que aquelas populações foram se formando a partir da África, como que aconteceram aquelas migrações. Saindo da África, os humanos antigos começaram a popular a região da Europa e depois eles foram populando a região da Oceania e da América do Norte e América do Sul. Então, os marcadores dão essa ideia pra gente de como que aquelas cicatrizes genéticas caracterizam cada uma das populações. E aí, estudando esses marcadores genéticos, como eu disse, a gente consegue fazer cálculos para calcular o que é mais provável de ter acontecido com relação aos seus ancestrais. Então, imaginem que há 500 anos, um ancestral seu estava ali na Itália e aí aconteceu uma mutação nele que não fez nenhuma diferença. E isso é importante porque se fizesse diferença, tipo causando uma doença grave, ele provavelmente teria morrido e aquela mutação não chegaria até você hoje. Então, essa mutação não fez diferença e ela foi passada para os filhos dele e para os netos e etc. ao longo das gerações. E essas gerações provavelmente ficaram ali naquela região da Itália ou possivelmente se espalhou para algumas regiões próximas. Então, se a gente faz um teste de ancestralidade em uma pessoa em São Paulo e a gente encontra um marcador nela que é muito típico da região da Itália, o mais provável é que aquela pessoa tenha um ancestral italiano e que aquela mutação naquela pessoa surgiu ali 500 anos atrás numa pessoa na Itália e ela se manteve até os dias de hoje. Então, é mais provável isso ter acontecido do que aquela mutação específica ter surgido naquela pessoa específica, quando ela nasceu lá em São Paulo e os pais dela não têm aquela mutação, ou então aquela mutação ter surgido na Nova Zelândia, igualzinha àquela que surgiu na Itália anos anteriores, e ter chegado naquela pessoa. Então, é uma questão de probabilidade. O que é mais provável de ter acontecido? Então, o mais provável quando a gente faz esses cálculos é que aquela mutação tenha acontecido na Itália e tenha se mantido. Justamente porque o DNA é uma coisa muito grande para ter acontecido aquela mesma mutação naquele mesmo lugar. Então, quando a gente fala de ancestralidade, a gente pensa nesses marcadores, que são como se fossem cicatrizes no DNA, que dão uma ideia para a gente hoje de como esse DNA foi se modificando ao longo do tempo. Os marcadores, então, eles dão uma ideia pra gente de onde que vieram esses ancestrais dessa pessoa, mais provavelmente. À medida que a gente vai conseguindo mais dados sobre as diferentes populações, a gente consegue identificar com mais precisão essas populações, através dos marcadores que são mais comuns em cada uma delas. Aqui tem uma imagem muito legal em que dá pra gente ver como daria pra gente ter uma ideia se a pessoa tem marcadores não só mais típicos de europeus, mas de italianos, espanhóis, portugueses, etc. Então, através dessas imagens, a gente consegue perceber que existe ali uma mistura, o que ilustra a diferença entre casamentos entre pessoas de países diferentes, porque justamente aquelas pessoas, elas não estão isoladas, então é possível que uma pessoa da França tenha filhos com uma pessoa da Itália, por exemplo. Então a gente pode ver um pouco dessa mistura, mas ao mesmo tempo a gente também consegue perceber os marcadores que são mais comuns em populações, por exemplo, populações da Itália, da França, o que estaria de acordo com a divisão geográfica dos países. Então tem marcadores que são mais comuns em cada um desses países, porque é mais comum que uma pessoa na França tenha filhos com outra pessoa na França do que na Itália ou na Suíça, na Áustria, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu queria enfatizar é que quando a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando de uma área da genética que a gente chama de genética de populações. E quando a gente fala de populações, a gente está falando de média. Então, de estudar milhares de pessoas e de chegar à conclusão de que isso daqui é mais provável. Mas, se eu pegar uma pessoa específica daquela população, eu não tenho como garantir que aquele resultado vai valer para aquela pessoa específica daquele grupo, a não ser que eu teste aquela pessoa específica daquele grupo. Minha probabilidade de falar algo certo sobre essa pessoa é maior, mas não é uma garantia, justamente porque a genética de populações é um estudo que avalia grupos.
Então, as conclusões que a gente tira desses estudos, elas falam sobre o grupo como um todo e não sobre cada pessoa especificamente, individualmente nesse grupo. Por isso, se eu vir um resultado de alguém e essa pessoa tem muitos marcadores típicos das populações da Finlândia e da Irlanda e poucos marcadores das populações mais comuns na África e na Ásia, se você me perguntar se essa pessoa é branca, eu não posso te garantir isso, a não ser que eu teste essa pessoa e pro gene de melanina. Então, eu posso chutar que essa pessoa é branca, porque a maior parte das populações na Finlândia e na Irlanda são brancas, mas como a gente está testando marcadores, que são sequências de DNA que não afetam as características físicas, para te dizer se essa pessoa tem pele branca, se ela tem cabelo castanho ou ruivo, olhos azuis ou castanhos, sem olhar para essa pessoa, obviamente, eu teria que testar os genes que estão associados com isso, não os marcadores que não afetam essas características. Por fim, quando a gente fala de ancestralidade e desses testes, a gente não está falando de etnia, porque, como eu disse antes, a etnia é um construto social. Então, a gente pode analisar o DNA dessa pessoa e encontrar muitos marcadores típicos da população judaica, e essa pessoa pode até parecer fisicamente com outras pessoas que se consideram judias, mas essa pessoa em si, ela pode não ter nenhum conhecimento de ninguém na família que seja judeu, ela pode não ter nenhuma conexão com a cultura judaica e ela pode não se identificar em nada com os judeus. E aí a pessoa pode até ir atrás desse histórico familiar, checar se isso faz algum sentido, se interessar pela história e a cultura judaica ou não. E, por fim, eu queria falar um pouquinho sobre a interpretação desses testes de ancestralidade e como a gente fala sobre esses resultados e a sutileza que existe por trás desse conceito de ancestralidade que diferencia do conceito de etnia. Imaginem que chega uma pessoa para mim e ela vem com um resultado que diz que o DNA dela tem 15% de DNA português e 15% de DNA turco. Eu não vou chegar para essa pessoa e dizer, nossa, você é muito português, ou você tem muito de turco. O jeito certo de interpretar esse teste com os termos corretos seria dizer que essa pessoa tem muitos marcadores que são mais comuns na população portuguesa e na população turca. E isso indica uma probabilidade maior dessa pessoa de ter ancestrais que tenham vindo dessa região. Mas como na genética a gente trabalha com probabilidade, é possível que tenha ocorrido ali um evento que seja improvável, mas não impossível, e é por isso que a gente fala essas coisas de um jeito um pouco vago, porque a gente reconhece que a gente pode estar errado por causa da probabilidade. Então, a gente tenta falar as coisas para vocês quando a gente tem um nível razoável de certeza, mas a gente sempre reconhece que tem uma chance ali da gente estar errado, porque a ciência também não é perfeita. Ah, e esse aqui é o resultado de um teste de ancestralidade que um amigo meu fez. E aí a gente pode ver que os resultados não são tão simples quanto, você é 50% italiano, 20% português e 30% africano. Esse exame aqui dá um exemplo ilustrativo pra gente. Então a gente pode ver que ele tem 70% de DNA que é mais comum nas populações europeias, e a gente pode ver a divisão, né? Então, 15% mais comum na região de Portugal e Espanha, 15% comum na região da Turquia, 11% na França e por aí vai. Aí a gente vê também que ele tem quase 20% de DNA mais comum na região da África, e eles dividiram como 17% do norte da África e 1% do Quênia, e os outros 9% comuns na América e 1% na Ásia. Então, através desse resultado do teste do meu amigo, a gente pode ver de forma mais ilustrativa como, às vezes, podem ser várias populações diferentes que contribuem um pouquinho para o conteúdo do DNA total daquela pessoa, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil por causa da miscigenação. Mas eu vou deixar um vídeo aqui no link para vocês verem um caso de uma pessoa que o teste de ancestralidade dela deu 99% de população típica judia, e a outra pessoa tem
40%, 45% de DNA típico da região do Iraque. Então, você tem essas variações, assim, bem extremas, dependendo do tanto de miscigenação que existe na sua história. E eu só queria pontuar a dificuldade da gente estimar como que essa pessoa vai se parecer, quais que são as características físicas dela, a partir do exame do teste de ancestralidade. Então, imaginem aí como é que vocês acham que esse meu amigo se parece, considerando que ele tem 70% do DNA dele mais típico de regiões europeias e 20% de regiões mais típicas da África. Então, considerando que ele tem 15% de DNA mais típico de Portugal e Espanha, 15% da Turquia, 12% da França, 9% da Hungria, 9% da Grã-Bretanha, 6% de Finlândia. Vocês imaginam que ele tem pele branca, tem olhos azuis, loiro, cabelo castanho, o quê? Mas considerando que a maior parte do DNA dele de uma região específica seria 17% concentrado ali no norte da África, que é a porcentagem maior. Então, você pode pensar, talvez ele tenha a pele mais escura, então talvez seja uma mistura dos dois. Então, não sei o que é que vocês pensaram, mas perguntando pro meu amigo e olhando para ele se declara como pardo e as características físicas dele são pele morena, cabelo preto e olhos castanhos. E, enfim, só para pontuar o quanto que é difícil você tentar estimar ou imaginar as características físicas de uma pessoa a partir de um teste de ancestralidade. E se vocês forem ver esse vídeo que eu deixei no link, antes de assistirem, vocês podem tentar fazer esse exercício de imaginação e tentar imaginar como é que se parece essa pessoa que é 99% judia e como é que é a namorada dele, que é 40% iraquiana. O que seria uma pessoa com as características típicas dessas regiões. E aí vocês veem depois se elas se parecem com aquilo que vocês imaginaram. Então, só para terminar, uns pontos importantes que eu queria deixar claros no final do vídeo e que eu queria que vocês lembrassem. Raça e etnia são construtos sociais, são conceitos criados pela sociedade, e raça tem mais a ver com as características físicas de uma pessoa ou população, enquanto a etnia tem mais a ver com a parte de cultura e identidade. E ancestralidade é um conceito mais útil na genética, até porque é algo que a gente consegue de fato medir, então isso facilita o nosso estudo, mas a gente usa marcadores, que são sequências genéticas que não estão associadas com as características físicas das pessoas, que são mais como cicatrizes no DNA. E quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando de populações e de probabilidade. Então, não é tão simples quando chegar e dizer que aquela pessoa com certeza tem ancestrais daquela região. É só uma probabilidade maior de si. Então, é isso. Espero que tenha sido interessante. E lembrando que se vocês quiserem apoiar o meu canal, vocês podem fazer isso através do link na descrição no Apoia-se. E comentem nos comentários se vocês já tiverem feito algum teste de ancestralidade. Eu acho essas coisas muito interessantes, mas eu mesma nunca fiz esse teste. Mas eu lembro de um professor meu comentando que até as populações que se acham mais brancas lá em São Paulo, mais europeias puras, elas tinham um pouco de DNA africano no seu DNA, por causa da miscigenação que é muito comum aqui no Brasil. Então, até as pessoas que você acha que não tem nada de africano pela aparência, aqui no Brasil é muito comum a gente fazer um teste desses e encontrar uma porcentagem, que nem nesse do meu amigo, talvez em quantidade menor, mas sempre tem um pouco de DNA africano, até porque a população humana surgiu na África, né? Então, se vocês tiverem feito algum desses testes de ancestralidade, comentem aqui embaixo que eu vou achar muito interessante.